Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do verso 16 ao 20. Eu farei a leitura e com diligência os irmãos acompanhem. Marcos 15, 16 a 20. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem com diligência nas suas Bíblias. Assim diz a palavra: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Vamos orar? Nosso Deus, Pai Celeste, estamos diante de um texto grave, de certa maneira muito tristonho, por aquilo que a Escritura descreve do sofrimento do nosso Senhor Jesus. Nossos corações se comovem diante do tratamento dispensado ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas, por outro lado, nós entendemos quão necessário foi o Rei dos Judeus ser desprezado e se tornar um maldito para a nossa salvação. Ó Deus, há um mistério tremendo, grandioso e impossível de aquilatar nessas cenas de sofrimento e morte do nosso Senhor. Eu sei que através desses sermões vamos apenas arranhar a superfície, vamos tirar gotas do oceano de mistério da Tua Palavra, mas nos ajude para que essas gotas possam saciar nossa sede para sempre, possam se transformar pelo Teu Santo Espírito num rio caudaloso que jorra do nosso interior a bendita vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, e que o Senhor também, durante essa exposição e as subsequentes, nos faça corar de vergonha diante dos nossos pecados, nos leve ao verdadeiro arrependimento. Ajude-me, ó Deus, a expor esse texto agora. Dai-me sabedoria, força, prudência, poder espiritual pelo Teu Santo Espírito, e abençoe para que meus irmãos tenham os corações e os olhos da alma abertos pelo Teu Santo Espírito para aprenderem sobre Cristo, a salvação, sobre a maldição que foi lançada sobre Ele. Ajude-nos e que isso redunde em honra e glória para o Senhor e edificação para o Teu reino bendito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, na semana passada nós meditamos no fim do trecho em que o nosso Senhor é entregue para ser crucificado. E a cena foi abruptamente cortada ali. Agora Marcos vai nos mostrar
o que aconteceu antes da crucificação e que, à primeira vista, pode parecer só uma narração dos fatos a fim de nos inteirarmos do que aconteceu, mas que tem um significado teológico profundo. Nós vamos ver nessa cena que vamos meditar hoje, dos soldados zombando de Jesus após aquele evento terrível em que Jesus foi duramente castigado com os açoites romanos, e veremos que essa zombaria tinha sim um significado teológico. E o que o Senhor, através dessa sessão, quis nos ensinar? Ele quis nos ensinar que, de fato, aquele homem que iria ser crucificado era o Deus Rei, mas o Deus Rei que se tornou maldito por nossa causa, e por causa dessa maldição, ele foi duramente zombado pelos homens. Então, essa sessão vai nos ensinar essas verdades. Cristo de fato é o Rei, mas o Rei que se tornou maldito para a nossa salvação. E porque ele foi um Rei maldito, ele foi zombado por nós, para a nossa salvação. Então vejamos isso. No verso 16, diz Marcos que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, ou seja, da fortaleza Antônia, e reuniram todo o destacamento. Então, depois que Pilatos mandou açoitar Jesus, e aquele açoite gerou grande sofrimento em Cristo Jesus, Pilatos mais uma vez o entrega agora aos soldados para que ele pudesse ser crucificado. No entanto, algo vai acontecer antes. Diz o texto que estes homens levaram Jesus novamente para dentro da fortaleza Antônia. E essa expressão, o levaram, é significativa em todo este contexto, porque este verbo aponta para uma ação de Cristo de deixar que aquelas coisas que estão sendo narradas acontecessem com ele. Durante toda a cena do sofrimento de Cristo, na quinta-feira à noite e na sexta-feira pela manhã, esse tipo de linguagem é usada para mostrar que o que está acontecendo com Jesus é algo que, por mais que as pessoas estejam fazendo em relação a ele, ele não está defendendo a si mesmo, porque ele não quer. A linguagem de Marcos está indicando para nós a obediência de Cristo em deixar que todas aquelas coisas escabrosas aconteçam com ele. Você deve se lembrar, ao longo dessas exposições de Marcos, que nós vimos por diversas vezes que Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Aqueles seres espirituais poderosos não podiam resistir a Jesus. Você também pode se lembrar que Jesus curou diversas enfermidades com um toque, com uma simples ordem, com o passar de cuspe nos olhos de uma pessoa, e nenhuma enfermidade, grande ou pequena, podia resistir a Jesus. Traga à sua memória que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Lembre-se que Jesus mandou que o vento parasse, que a procela acalmasse, e aconteceu, mostrando que a natureza se submetia a Cristo. Além disso, nós temos a própria fala de Jesus ao pregar a seus discípulos que ele era o bom pastor que daria a vida pelas suas ovelhas. Lá em João 10, Jesus disse, queridos irmãos, que ninguém poderia tirar-lhe a vida, ele teria que espontaneamente dá-la. É por isso que os evangelhos
ao narrar estas coisas que acontecem a Jesus, usam a voz passiva para Cristo, dizendo que as coisas estavam acontecendo com ele e que ele tinha autoridade para impedir, ele tinha poder para impedir, e mesmo que ele não tivesse poder, o que obviamente não é assim, ele tinha legiões de anjos ao seu dispor que poderiam lutar por ele. Então, o que está aqui sendo ensinado é que Cristo não quis exercer o seu poder a fim de impedir aqueles homens de o levarem. Ele está deixando que eles o levem, o maltratem, o julguem, e isto nos ensina sobre um tipo da obediência de Cristo no Evangelho, que é chamada de obediência passiva de Jesus. A nossa teologia reformada faz questão de diferenciar a obediência de Cristo em ativa e passiva. A obediência ativa de Cristo é no cumprimento da lei, quando Cristo diz que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Ele se dispôs de alma, de coração, de intelecto, de todo ser, para cumprir os mandamentos de Deus e tudo aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. No entanto, Cristo também demonstra outro tipo de obediência, que é esta que está sendo colocada diante de nós, a obediência passiva, em que Cristo se entrega à vontade decretiva e soberana de Deus e se submete a ela, a fim de que os pecadores pudessem fazer com ele tudo o que estivesse no desejo deles e de acordo com o plano salvífico de Deus. Então Cristo está obedecendo a Deus ao deixar se levar para o pretório, para a cruz, para os julgamentos, para ser maltratado. É por isso que Isaías fala disso em tom profético, em Isaías 53:7. Veja como ele diz aqui: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matador. A mesma ideia apresenta-se no Antigo Testamento. Então Cristo está cumprindo as profecias, mostrando que sua morte era voluntária e que todas aquelas profecias que se cumpriam naquelas cenas, voluntariamente ele se submetia a elas, sem exercer o seu poder, sua autoridade, para que ele pudesse sofrer e morrer por nós, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Diante disso, Marcos então nos mostra porque Cristo assim deixou, os soldados o levaram para dentro da fortaleza e reuniram o destacamento. Nós não sabemos se todos aqui são literalmente os 600 soldados, ou se era o grupo que estava ali na fortaleza Antônia naquele momento. Não tem como textualmente dizer, mas qualquer que seja a realidade, aqueles homens se reuniram ali para fazer zombarias a Jesus, satisfazer os seus desejos sádicos, de se divertir com o rei dos judeus. É interessante que essa prática que eles vão realizar aqui agora, o estudioso F.F. Bruce diz que naqueles dias havia o que era chamado diante dos romanos o jogo do rei. Segundo o costume dos romanos, Bruce descreve que consistia em escolher um prisioneiro a fim de debochar dele, como se ele fosse uma autoridade, um rei, fazer aquele homem o alvo da zombaria. Curiosamente, Cristo está sendo condenado com a acusação de ser rei dos judeus. E então, veja como Deus prepara as coisas. Veio a calhar que naquele momento da história dos romanos houvesse esse tipo de zombaria, e naquele momento que aquela zombaria iria acontecer, houvesse ali de fato um rei dos judeus, daquele povo dominado. Então aqueles homens zombariam de Cristo nesse jogo terrível de brincadeira,
de bullying, de impropérios acerca da identidade de Cristo Jesus. E é interessante que eles vão zombar de Cristo, e você deveria se perguntar: como soldados romanos que falam em latim vão zombar apropriadamente de um homem que fala aramaico? Esses soldados não eram soldados romanos típicos dos demais regiões do império, eles eram recrutados da Síria, portanto eles podiam zombar de Jesus na língua de Jesus, o aramaico, a língua falada pelos judeus naqueles dias. Diante disso, eles tinham conhecimento da cultura judaica e tinham conhecimento da acusação que pesava sobre Jesus. O fato daqueles sacerdotes indiciarem Jesus diante de Pilatos por ele querer ascender ao trono. Diante disso, então, eles vão ser mais ainda ousados nos seus escárnios. A cena toda, então, é descrita para mostrar como que Deus preparou todo o cenário como uma tempestade perfeita para que o nosso Senhor sofresse pelo nosso pecado. Era o cenário perfeito. Sabe naqueles filmes que a gente vê norte-americano, que retrata o bullying nas escolas? E as pessoas que geralmente são, assim, alvo do bullying, né? São os gordinhos, os punks, os nerds ou coisas desse tipo. Mas imagina que o indivíduo seja punk, gordinho, nerd, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, é o cenário perfeito. Aqui é o cenário perfeito. Tudo montado para os escárnios de Cristo, para ele ser escarnecido, achincalhado, vilipendiado. E veja, queridos irmãos, quando nós vemos essa cena, você tem que se perguntar: aonde está Pilatos diante de tudo isso? Porque ainda que ele não tenha ordenado isso, ele era responsável por isso. E lembre-se, aquele homem sabia que Jesus era inocente. Então, ao entregar Jesus para o escárnio voluntário daqueles homens ali, que eram os seus subalternos, Pilatos está mostrando mais uma vez a fraqueza moral de um líder que não lidera segundo as instituições de Deus, mas segundo as conveniências do seu coração. Aquele homem já tinha acalentado o coração dele por dizer que ele era inocente, já tinha acalentado o coração da multidão entregando Jesus para ser crucificado, e agora ele resolve acalentar o coração dos soldados. Essa é a descrição de um líder fraco, de um líder moralmente culpado, incapaz de ser líder. Então, Marcos escreve a cena em si do que vai acontecer com Jesus. Verso 17 diz que vestiram Jesus de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Os soldados então levam Jesus para dentro do pretório e começam a zombar de Jesus. Veja que antes Jesus tinha sido duramente castigado. Como eu disse, o açoite romano era tão grave que pessoas chegavam a morrer diante daqueles açoites. Jesus havia sido despido, recebeu os açoites romanos, suas costas estavam carne viva, sulcos enormes. Jesus é vestido de novo, passando por grande dor, as roupas encostando naqueles machucados vivos, e agora mais uma vez ele é despido e vestido com um manto de púrpura. Por que isso é assim? Esse era o típico manto de uma realeza. Lembre-se, Jesus vai passar pelo jogo do rei. Jesus está sendo acusado de ser rei, mas quando nós olhamos para as vestes de Jesus, são vestes simplórias de um carpinteiro. Então aqueles soldados usaram um manto
púrpura, provavelmente de alguém de posição, de um soldado, de algum oficial do exército, nós não sabemos de quem, e eles então despem Jesus das suas vestes, colocam aquela veste em Jesus, fazendo ele passar por mais um grande sofrimento, e tudo isso para zombar de Jesus. Agora, para zombar dele como rei, eles têm que vesti-lo como um rei, e por isso a manta de púrpura, que era muito cara naquela época. Você deve se lembrar de Lídia, que era uma mulher rica e produzia questões de púrpura, porque era um pigmento caro daquela época. Tudo isso para zombar de Jesus como um rei. Mas, meus irmãos, eu não quero descrever só a cena, eu quero descrever o porquê isso está acontecendo. Ainda que Marcos não descreva isso, nas epístolas nós temos a descrição do porquê Jesus está sendo aqui desvestido e vestido como um rei. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina acerca da nossa salvação, que era necessário nós nos revestirmos de Cristo. Cristo aqui é tirado das suas vestes e vestidas com outra, para nos ensinar a lição dura acerca da nossa salvação, que a nossa salvação depende de nos despir das nossas vestes grosseiras do pecado, e não só vestes grosseiras do pecado, mas as vestes que nós achamos finas de orgulho e justiça própria. Jesus está sendo desnudado ali para nos ensinar esta verdade. A nossa salvação depende que nós tiremos o velho homem, que o Senhor atue em nós, tirando a justiça própria, que o Senhor tire a veste de pecado de nós, para que então sejamos revestidos do novo homem em Cristo Jesus, do próprio Cristo. Queridos irmãos, a Bíblia ensina que é necessário que nós nos revistamos de Cristo, da sua mansidão, humildade e justiça, para sermos salvos. Homens que não tiram a capa do orgulho e não vestem as vestes reais da salvação e do perdão, não são homens salvos e perdoados. É por isso que isso acontece com Jesus. Além disso, como disse um dos puritanos, comentando esse texto, isso está acontecendo também para que nós cristãos aprendamos que nunca devemos fazer das nossas vestes o adorno dos nossos corpos. Pedro ensina isso especificamente às mulheres. Não estou dizendo que as nossas mulheres devem andar feias, não é isso, mal arrumadas, desgrenhadas, mas a ideia de Pedro, e que serve para todo verdadeiro cristão, é que a nossa preocupação acima, ulterior, maior, não é a vestimenta física, a vestimenta que perece, mas é a vestimenta espiritual do homem incorruptível do interior, o qual Cristo sempre fez questão de ser e ter. Cristo nunca se preocupou com os adornos externos, os aparatos de luxo. Como rei, ele nasceu numa manjedoura. Como rei, ele trabalhou como um simples e pobre carpinteiro da Galileia. Nunca se vestiu com roupas caras. E ele nos deixa o exemplo, então, de que o principal dever nosso não é nos vestir com roupas caras, que a traça come, que se corrompe, mas sim com as vestes espirituais de piedade, santidade, o homem interior incorruptível. É por isso que isso aconteceu com Jesus. Os reis também usam coroas. Por isso que os soldados providenciaram que Jesus usasse uma coroa. Nas proximidades daquele palácio, de alguma forma, eles conseguiram achar alguns espinhos.
Qual? Nós não sabemos, mas não importa. Importa que eles tomaram espinhos, teceram uma coroa e colocaram com grande crueldade na cabeça de Jesus. Não era uma grinalda de flores, semelhante à dos imperadores romanos. Não era uma grinalda de louros, semelhantes àqueles que venciam nos estádios, mas era uma grinalda apropriada para o rei dos judeus, o homem maldito de Deus. Esses homens, além de zombar, ao colocar essa coroa, estão querendo torturar Jesus, porque a região da nossa cabeça é extremamente sensível e vascularizada. Qualquer coisa dói bastante. E então, ao colocar a coroa em Cristo, eles rasgaram a sua cabeça. O sangue começou a escorrer pela sua face, espalhando pelo seu pescoço e pelas demais partes do corpo. E ao fazer isso, eles estavam satisfazendo o desejo sádico de zombar, de machucar aquele que foi declarado pelo governador deles como inocente. Isso é uma típica demonstração da maldade humana. Seres humanos são zombeteiros, maldosos. Mas, meus irmãos, ao fazer isso, aqueles homens não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles não têm a mínima ideia que eles estão maltratando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles mal podiam imaginar que eles estavam coroando o Senhor Jesus Cristo na sua natureza humana, e que ele, no futuro próximo, elevaria-se ao céu e receberia a autoridade sobre terra, sobre céu e sobre todas as coisas. Mas aqui, meus irmãos, há um motivo específico, significativo e teológico para Jesus ser coroado com uma coroa de espinhos. Note, é uma coroa de espinhos. Sem saber, em toda aquela maldade, aqueles homens estavam significativamente sendo usados por Deus para nos transmitir uma lição teológica essencial acerca da nossa redenção, que para você entender, você vai ter que voltar no tempo comigo. Quando nós voltamos ao princípio, à criação, Deus fez um mundo perfeito. Deus criou um mundo sem espinhos. O mundo era belo e não havia sinal de nada que pudesse maltratar e se voltar contra o ser humano. Contudo, sabemos que o homem pecou desobedecendo a Deus, e a punição do homem foi a maldição da aliança, que caiu não só sobre ele, mas sobre a criação. Diz assim, Gênesis 3, 17 e 18: E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, e tu comerás a erva do campo. Esses espinhos representam a maldição do pacto que Deus lança sobre a criação, uma vez que Adão era o representante do pacto de obras, e por ser representante federal, toda a criação lhe estava sujeita. Deus havia lhe dado domínio sobre toda a criação, e então Deus, ao amaldiçoar o nosso primeiro pai, a criação é amaldiçoada com ele, e passa a produzir espinhos, coisas que ferem o homem, que prejudicam o homem. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a Bíblia nos ensina que Jesus está fazendo a nossa redenção. No entanto, a Bíblia nos ensina que Cristo veio não só para nos salvar, mas também para redimir a criação. Paulo diz em Romanos 8, 19 a 23: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos irmãos, Cristo sim veio redimir um povo, mas Cristo não veio só redimir um povo, Cristo veio redimir toda a criação, que no tempo presente está gemendo em angústias por causa do nosso pecado, da maldição que foi lançada sobre a criação. E é esse o motivo que vemos no fim da história o aparecimento de novos céus e nova terra. Cristo faria com que toda a criação fosse redimida. Isso seria impossível se Jesus não levasse sobre si, naquela cruz, não só a maldição dos nossos pecados, mas a maldição da criação. E é por isso que Jesus usa uma coroa de espinhos, porque ele é um rei, mas ele é um rei maldito. Ele é um rei que se fez maldição para salvar seus eleitos, mas também para salvar a criação. Além disso, Jesus, ao se submeter à coroa de espinhos, ele é um grande consolo para nós crentes. Como um dia Jesus mesmo ensinou a Paulo, que sofreu no espinho na carne, a graça lhe bastava, porque ele, Cristo, também sofreu com os espinhos na carne. O Senhor Jesus, ao sofrer com aqueles espinhos literais em sua carne, ele sabe bem dos espinhos literais e não literais que nós sofremos na nossa carne. E é por isso que o autor de Hebreus diz que ele, que participou das nossas fraquezas de carne e sangue, sabe dar-nos o socorro que tanto precisamos. Jesus sofreu não só para aprender a obediência, como o autor de Hebreus diz, mas também para aprender a nos socorrer como nosso sumo sacerdote, sendo empático, sabendo exatamente o que é sofrer no corpo e na alma, os espinhos por nós. Bendito Jesus! Mas um rei, além de ter coroa e vestes reais, precisa também ser saudado. Verso 18: e o saudavam dizendo: vida longa ao rei dos judeus. Depois de vestirem Jesus como um rei, eles começaram a saudar Jesus. Isso é o que acontece com os reis humanos. Eles são saudados pelos seus súditos, e esses homens começaram a fazer o mesmo com Jesus, dizendo: vida longa ao rei dos judeus. Obviamente, eles estão sendo irônicos, porque Cristo não teria um longo tempo de vida. Logo depois de todo aquele escárnio, ele seria prontamente crucificado. E como nós temos aprendido, meus irmãos, essa cena é uma grande ironia de Deus. Toda essa cena do sofrimento final de Cristo é uma grande ironia de Deus. Essas pessoas que saudam e dão vida longa ao Rei Jesus são tão cegas e embrutecidas pelo pecado que elas não percebem o que Deus está fazendo através delas. Deus está mais uma vez zombando dos céus, porque ao fazer isso, Deus estava declarando com todas as letras e formas que aquele a quem eles tanto zombavam, de fato era o rei dos judeus. Ainda que eles não reconhecessem isso, ainda que o próprio povo de Jesus não reconhecessem isso, Deus proporcionou nessa cena uma grande ironia para que Jesus fosse saudado como rei. Ainda que de maneira zombeteira, aqueles homens estavam a favor de Deus, no intuito de Deus declarar que aquele inocente que tanto sofria nas mãos daqueles sádicos e perversos homens, de fato era o rei dos judeus. Além disso, essa cena serve para nos fazer um grande contraste com aquilo que havia acontecido dias antes. No domingo anterior, naquilo que nós chamamos de domingo de Ramos,
Jesus entrou naquela mesma Jerusalém, recebido como rei, o filho de Davi. As pessoas tiraram as suas vestes, deram ramos a Jesus, para que ele passasse sobre as suas vestes aqueles ramos, e elas gritavam: bendito o que vem em nome do Senhor. Poucos dias depois, nós temos Jesus despido das suas vestes, escarnecido, de maneira tosca, zombeteira, como o rei dos judeus. E o que isso nos ensina? O coração instável e pecador do ser humano. Os corações de pessoas que não são transformadas pela graça, é exatamente desta maneira. Um coração embrutecido, endurecido, maldoso, que não é digno de nós seguirmos o coração. É por isso que hoje essas mensagens, siga o seu coração, que tem sido pregadas nas igrejas evangélicas, é tão perniciosa. Esses homens estão agora zombando, saudando, despindo, cuspindo, batendo em Jesus, porque elas estão exatamente fazendo aquilo que a Bíblia ensina não fazer: seguir seus corações. É por isso que o profeta disse que o coração do homem é tortuoso, enganoso, desesperadamente corrupto. É isso que homens corruptos e maus fazem diante do Salvador. É isso que você faria naquela cena, se não fosse a graça de Jesus sobre sua vida. Ao olhar para essa cena, nunca pense: se eu estivesse lá, eu estaria dando hosana, glória e tentando libertar Jesus. Se você estivesse lá naquele dia, sem o coração transformado por Jesus, era exatamente isso que você e eu estaríamos fazendo. Nossos corações são corruptos, pecaminosos, e mesmo eu e você, que somos regenerados, ainda temos pecados nos nossos corações. E a prova disso é: você obedece a Deus de maneira cabal, plena, de todo o coração, de toda a sua alma, entendimento, força, com todo o seu ser, com tudo que você tem e é? Quantas vezes você está de novo crucificando o Filho de Deus, zombando dele? Isso é o coração humano, é uma anatomia dele, de quem nós somos, de quão mal nós somos, à parte da graça de Jesus. E como se fosse pouco, o verso 19 diz: davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Marcos nos mostra que esses soldados, depois de vestirem, coroarem e saudarem Jesus, eles também lhe deram um caniço. O caniço aqui era para representar os cetros reais. Os cetros são símbolos de domínio, a coroa é símbolo de dignidade, o cetro, porém, é símbolo de poder, domínio, governo. Como eles não podiam colocar um cetro nas mãos de Jesus, eles arrumaram uma vara de madeira e colocaram na mão direita de Jesus. E agora Jesus está devidamente paramentado como um rei, vestes, coroa e cetro. E ao fazer isso, cada soldado, antes de ceder lugar ao outro que estava ali para fazer o mesmo, vinha e pegava o caniço, batia na cabeça de Jesus e ajoelhava adorando Jesus. Ao bater com essa vara na cabeça de Jesus, é como se eles estivessem dizendo: que rei é este que apanha com seu próprio cetro? Ao fazer isso, eles estão zombando da autoridade e do poderio de Cristo. O que esses homens não sabiam,
que Jesus estava passando por isso por um motivo muito específico. Uma profecia haveria de se cumprir na vida de Cristo, e ele receberia o cetro real. Na sua natureza humana, ele receberia o cetro para fazer o que a sua natureza divina já fazia: governar todas as nações. O Salmo 2, 8 e 9 diz: pede-me e darei nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro, ou seja, um caniço, um cetro, as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus estava se submetendo àquela humilhação para apanhar através daquele caniço, porque um dia na sua natureza humana ele governaria as nações, a fim de receber a autoridade como homem que ele já tinha como Deus, para governar céus, terra e todas as coisas com poder. Jesus tinha que ser zombado na sua autoridade, para receber a autoridade como filho do homem, no céu e na terra, para governar as nações com seu cetro de ferro, com um poder inigualável, inquebrável e incapaz de ser lançado fora. Jesus tinha que passar por isso. Interessantemente, um cetro, como disse Jacó, jamais se afastaria de Judá. Jesus cumpriria a profecia do velho patriarca, dado milhares de anos antes. Ele tomaria o cetro das nações, com poder e glória as governaria. Como diz o livro de Apocalipse, ele então governaria como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma triste lição do que esses homens estão fazendo, daqueles que desprezam a autoridade de Cristo, ainda que seus corpos pareçam obedecer à autoridade de Jesus Cristo. Pessoas que não se submetem ao Rei Jesus e aos preceitos da sua palavra. São pessoas que, de maneira simbólica, tomam a cana da mão de Jesus e lhe dão na cabeça. Esses soldados ferem a cabeça real de Cristo com a indignidade e desobediência. Hoje, muitos que se declaram cristãos fazem o mesmo, ao se curvarem ante o soberano de Cristo só com seus corpos, enquanto suas almas não lhe obedecem. Pessoas que ferem a cabeça de Cristo, obviamente não de maneira literal, ao dizer que o servem, que ele é o rei, enquanto suas vidas são governadas pelos seus desejos pecaminosos e não pela palavra de Deus. Que triste lição! Além de bater na cabeça de Cristo, eles começaram também a cuspir a Jesus. Eles se rebaixaram ao nível do pior das bestas feras desse mundo. Os súditos, quando juravam lealdade, tinham o hábito de beijar o soberano. Lembra do Salmo? Beijai o filho para que não se irrite. Esses homens, ao invés de beijar Jesus, eles começaram a cuspir em Jesus. Por estarem se divertindo, depois de levantar da posição ajoelhada, cuspiam a face do amado Filho de Deus. É interessante notar que esses homens romanos fizeram o mesmo que os sacerdotes e o sinédrio fizeram nos julgamentos religiosos de Jesus, ou seja, quando Jesus foi condenado por dizer que ele era o Filho de Deus, eles cuspiram em Jesus. E isso é um ato de vileza profunda, tremenda, um dos maiores atos de desprezo que o ser humano pode fazer, é cuspir na face do outro. Mas ao fazer isso, eles não entenderam a triste lição que a Bíblia nos ensina, que nós seres humanos, por conta da queda e a punição que cai sobre nós, perdemos, queridos irmãos, toda a realeza do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus.
e infelizmente por causa do nosso pecado e da nossa morte, fomos igualados à criação inferior. Esses homens se mostram não melhores do que os animais, não melhores do que a criação inferior que eles deveriam governar. Isso mostra que seres humanos sem a graça de Deus, nivelados à criação inferior, odeiam Deus com todas as suas forças. É por isso que Lutero, no livro dele Nascido Escravo, ele fala que diante das suas penitências, que ele jamais podia cumpri-las e sentir-se seguro na sua salvação. Ele disse que odiava a Deus, e esse é o sentimento natural de todo ser humano sem o Senhor Jesus. Odiamos a Deus. Esses homens também ajoelharam adorando Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero fazê-los lembrar de um detalhe muito importante acerca desse texto. Você deve se lembrar que Jesus foi condenado de maneira religiosa por se declarar filho de Deus, e está sendo condenado de maneira política por ser o rei dos judeus. E agora então você vê que esses homens estão adorando Jesus. Você conseguiu ligar os pontos? A zombaria que eles estão fazendo em Jesus Cristo é acerca dele ser rei e agora dele ser Deus. As duas coisas que Jesus de fato estão sendo zombadas pelo ser humano. Ele é Deus e ele também é o rei. E esses homens então começam a ridicularizar Jesus na sua divindade, fingindo adoração, fingindo que estão se prostrando diante de Jesus e o adorando como de fato ele merece, como rei, como Deus, como Salvador, Criador, sustentador do universo. E aqui eles nos mostram essa lição horrenda do ser humano, e sobretudo daqueles que são crentes, que se dobram diante de Cristo, mas jamais o adoram como Senhor e Salvador. Aqueles que se aproximam dele com palavras, que honram Cristo com seus lábios, mas seus corações estão distantes de Jesus como Rei das suas vidas. Tais pessoas fazem a mesma ofensa que esses soldados fizeram. Nós adoramos a Cristo, mas a vida dessas pessoas está longe da adoração devida a Jesus Cristo. A cena também é irônica. Esses homens estão se dobrando e adorando diante de Cristo e não percebem que aquilo que eles estão fazendo é um prenúncio do futuro. A Bíblia nos mostra que na volta gloriosa de Cristo, não só esses soldados, não só nós que somos crentes, mas todas as pessoas deverão se prostrar e adorar diante do Rei e confessar que Ele é o Rei. É por isso que Paulo diz em Filipenses 2, 9 a 11, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Rei, Deus, para a glória de Deus Pai. Um dia esses soldados se prostrarão mais uma vez diante de Jesus. Eles haverão de adorá-lo, dessa vez não com espírito zombeteiro, mas com solenidade real. Eles não tomarão Jesus para a morte, o contrário é que acontecerá. Naqueles dias da volta de Jesus, quando ele aparecer e todos se dobrarem diante dele, Jesus tomará esses homens que o crucificaram e os lançará não para a cruz, mas aquilo que a cruz representa, para o inferno de fogo para todo sempre. É isso que acontecerá com esses homens. E por fim, verso 20:
Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, vestiram com as suas próprias vestes, conduziram Jesus para fora com o fim de crucificar. Os soldados finalmente acabaram aquela tortura emocional com Jesus, se divertindo ao máximo, participando de maneira hedionda do sofrimento vicário de Jesus. Mas aqui, de acordo com João, uma coisa muito importante acontece e que Marcos não narra. Nesse exato momento que os soldados acabam de zombar de Jesus, o governador romano Pôncio Pilatos conduz Jesus mais uma vez para diante das multidões, vestido de seu manto púrpura e a sua coroa de espinhos. Ele apresenta Jesus como um espetáculo patético ao público, e ele então lança uma frase que, meus irmãos, é algo absolutamente brilhante sem ele saber. Ele diz: eis o homem. Eis o homem. Essa declaração, que pode parecer algo bobo, é algo extremamente importante, e João faz questão de relatá-lo no sentido teológico. É óbvio que Jesus é um homem. Lembre-se, João já tinha usado esse tipo de linguagem. Lembra quando o Nicodemos foi visitar Jesus? João falou: Nicodemos, homem. É a mesma coisa você falar Fábio, homem. Faz sentido? Não, é um nome masculino, você sabe que eu sou homem. Por que João está relatando isso aqui nessa cena, apesar de Marcos não narrar? Mas é tão significativo que eu trouxe para os irmãos. Pilatos está falando com ironia. É como se ele estivesse dizendo: aqui está um homem perigoso e ameaçador. Será que vocês não conseguem ver que ele é inofensivo e ridículo? Mas ao fazer isso, ao zombar de Jesus e zombar das autoridades judaicas, aquele homem fez uma das importantes declarações teológicas da Bíblia. O estudioso do Novo Testamento, Don Carson, diz o seguinte: o evangelista registra o evento com ironia ainda mais profunda. Aqui está de fato o homem, a palavra que se tornou carne. Todas as testemunhas eram muito cegas para ver isso na ocasião, mas Jesus estava manifestando sua glória, a glória do unigênito do Pai, na própria desgraça, dor, fraqueza, brutalização que Pilatos apresentou como evidência de que ele era de irrelevância judicial. Jesus estava se apresentando como verdadeiro homem. O que eu estou dizendo aqui, e a teologia está nos dizendo, é que aquela triste imagem de Cristo usando uma coroa, mantos ensanguentados, estão apresentando como Jesus, como homem, o Adão escatológico, o último Adão, que sofre pelos pecados do seu povo, a fim de reinar como filho do homem nos céus. O último Adão que traz vida, enquanto o primeiro Adão trouxe morte e maldição. Jesus se fez um rei maldito porque ele é o último Adão. É assim que Paulo diz. Assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Veja, após esses homens adorarem Jesus, ele é colocado como um espetáculo mostrando: aqui está o Deus em carne. Deus está usando a boca daquele governador para mostrar que aquele que todos consideravam patético era Deus, o Adão escatológico. As nossas Bíblias chamam de segundo Adão, mas a tradução no grego é o último Adão, o Adão final,
aquele que veio substituir o nosso primeiro pai, que legou morte, desgraça, maldição. Aqui o verdadeiro rei se faz maldição, oculta sua glória num simples manto de carne humana, aparentemente patética e grosseira, a fim de morrer por nós na cruz. O primeiro Adão, num cenário idílico, paradisíaco, com tudo a seu favor, nos deu morte e maldição. Cristo, ensanguentado numa fortaleza romana, numa Jerusalém que o odiava, na Babilônia dos seus dias, nos legou verdadeira vida, a vida eterna. Eis o homem, está diante de nós o Deus que se fez carne, o unigênito do Pai, que assumiu o nosso lugar, tomou a nossa posição, a nossa maldição, para a nossa salvação. Pilatos queria com isso soltar Jesus. Mais uma vez, agora, como que Deus é irônico? Deus usa a boca dos sacerdotes e dizem: ele tem que morrer, porque ele se declarou Deus. Essa cena toda é uma tentativa patética de Pilatos libertar a Cristo, dos homens matarem o autor da vida, deles zombarem do verdadeiro rei, mas tudo o que eles estão fazendo é servir aos propósitos de Deus, para estampar nas nossas caras o verdadeiro rei maldito, zombado, mas sim o nosso Salvador. Então, diante disso, Pilatos o entrega para morrer por nós, uma vez que ele foi tido como inocente, como rei, como maldito de Deus. Agora ele está pronto para morrer por nós de fato, para ser crucificado no nosso lugar. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, quão estúpida é a mente do ser humano. Os homens descritos nesse texto estão fazendo tudo isso, pensando que o fazem contra um falso reivindicador de um trono humano. Só que eles não têm ideia que de fato estão maltratando o dono do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a vileza, a torpeza e a estupidez do homem. Nós, com os nossos avanços, nós vamos para Marte, vamos para a Lua, conseguimos criar isso e aquilo, nos achamos espertos demais, quando a Bíblia nos mostra que a parte da graça de Jesus, somos completamente estúpidos, porque deixamos de perceber quem é Jesus, e que a vida é para a glória de Jesus. Em segundo lugar, essa cena nos mostra o coração depravado do homem. Uma crueldade universal é mostrada aqui. O sadismo animalesco triunfa. Só que veja, é um triunfo vazio, um triunfo que faz a alma do perpetrador tornar-se mais iníqua do que antes. É isso que é o homem em sua maldade e depravação. Um homem mau se tornando cada vez mais depravado, maligno e embrutecido. Querido irmão, não se engane. As pessoas não são boas e têm um pouquinho de pecado. Todos nós somos completamente maus e não há nada de bom em nós. É por isso que a graça de Deus é tão grande, tão maravilhosa e efetiva, porque nós somos semelhantes a esses que fizeram isso a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como a palavra de Deus é confiável. O que havia sido predito por Jesus estava se cumprindo. O que havia sido predito por Davi 1000 anos antes estava se cumprindo.
O que havia sido predito 700 anos antes por Isaías estava se cumprindo. Essa cena toda nos mostra a confiabilidade da palavra de Deus. Às vezes você lê a Bíblia e vê textos, por exemplo, como a Arca de Noé, como é que coube tanto bicho ali dentro, como é que esses bichos ficaram tanto tempo ali dentro, e aí você fica pensando, será que isso é verdade? E aí você lê textos como esse e vê, não, a Bíblia é plenamente confiável, ela está se cumprindo ipsis literis, ela nunca falhou e ela nunca vai falhar. Use textos como esse para fortalecer a sua confiança na palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra de Deus. Em quarto lugar, o quão Cristo é firme no seu propósito. Meus irmãos, vocês repararam que tudo isso que Jesus passou, Ele não reclamou uma vez sequer? Ele fez isso sabendo que Ele estava realizando a obra do seu Pai, obra que seu Pai havia determinado que Ele fizesse, como está em João 17,4. Ele tornou-se pobre, para em sua pobreza nós sermos ricos. Ele se tornou maldito, para que na sua maldição nos tornássemos abençoados. Ele se tornou alguém que sofreu com escárnios, para que nunca mais ninguém pudesse nos acusar diante de Deus. Queridos irmãos, o propósito de Cristo é firme, porque tudo isso Ele fazia para nos salvar. Jesus olhava para a nossa salvação, pelo amor que Ele tinha por nós. Depois que Ele olhou para a sua glória, o que Ele mais queria ali era a sua própria glória e a glória do seu Pai, e depois o nosso bem. Daí a firmeza de Cristo. Se nós queremos então ser firmes, devemos olhar primeiro para a glória do Senhor, então para o bem das nossas próprias almas. Em quinto lugar, vemos que Jesus foi entregue às mãos dos soldados, como um condenado à morte. Por qual razão? A fim de que nós, pobres e pecaminosos filhos dos homens, ao crermos nele, sejamos libertados do abismo de perdição e de tormentos do inferno, para que sejamos livres de toda acusação no dia do julgamento, para que sejamos apresentados inculpáveis diante do Pai, transbordando de alegria. Jesus foi sentenciado ali, meus irmãos, para que tudo isso se cumprisse na nossa vida. Em sexto lugar, Jesus foi insultado e tornou-se alvo de zombaria. Qual o motivo? A fim de nós, vis como somos, pudéssemos receber glória, honra e vida eterna, por intermédio da expiação feita por Ele, naquele sofrimento vicário, a fim de que um dia pudéssemos ser acolhidos triunfalmente no reino de Deus, e para que no último dia nós recebamos a imarcessível coroa de glória e reinemos com Cristo para todo sempre. É por isso que Jesus recebeu uma coroa, é por isso que Jesus foi zombado como rei, para que um dia você se tornasse rei. Em sétimo lugar, Jesus foi tirado das suas vestes. Os soldados repartiram as vestes, lançando sortes, como veremos mais adiante, a fim de que nós tirássemos toda a justiça própria das nossas vidas, para que nós compareçamos diante de Deus nus e carecentes de ser vestidos da justiça de Cristo, assim como o próprio Deus
tirou as vestes de Adão e Eva e acrescentou-lhes vestes novas, a fim de que nós aprendêssemos que é impossível que, cozendo folhas de figueiras das nossas boas obras, sejamos libertos da maldição do pecado, da nossa culpa, para que aprendamos que as nossas boas obras, elas são adicionadas à veste de justiça que é dada por Cristo a nós. Essa é a lição espiritual. Em oitavo lugar, vendo um texto tão dramático como esse, devemos lembrar do sofrimento de Jesus e trazer consolo para os reveses da vida. Se nós hoje estamos sendo maltratados, brutalizados, zombados por seguir a Jesus, lendo uma cena como essa, podemos obter um proveito da lógica do maior para o menor. O pensamento é o seguinte: se Jesus, que é inocente, é santo, o nosso Salvador, passou por tudo isso, por que nós, pecadores terríveis, não deveríamos sofrer? Se Jesus, que não merecia tal coisa, o fez por nós, nós que merecemos a morte como salário do pecado, não devemos nos animar em sofrer por Jesus Cristo? Leia essa cena, console-se, anime-se para viver por Jesus. Em nono lugar, nessa cena, vimos Jesus carregando uma coroa de espinhos. Lembre-se, Ele está carregando a maldição que foi lançada sobre a criação e sobre nós. Lembre-se, Jesus está fazendo isso para que, quando tivermos as nossas almas aperfeiçoadas e os nossos corpos revestidos de glória, tenhamos um lar livre de toda a maldição do pecado, para que habitemos com Cristo em novos céus e nova terra. Aquela coroa de espinhos aponta para o futuro, para o último Adão, que vai limpar toda a criação. Como o Senhor dos altos céus, o nosso Jesus vai refazer o paraíso para morarmos para sempre com Ele. Que isso lhe dê esperança. Esse mundo duro, vil, terrível, um dia vai ser um reino de amor, um reino de plena graça, um reino de justiça pura, e nós habitaremos com Cristo sem nenhuma maldição. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá doenças, morte, tudo isso ficará para trás, porque o Rei Jesus é o Rei maldito de Deus. Ame, adore esse Jesus. Vamos nos colocar de pé e fazer isso nesse momento. Senhor Deus, Pai Celeste, eu quero lhe agradecer por essa cena tão brutal estar registrada nas Escrituras. Agradecer por quanto nosso Senhor Jesus sofreu ali, Senhor, mas sofreu por nós, sofreu por causa do nosso pecado e maldição. Que quando estivermos tristes, abatidos, com os joelhos trôpegos, quando nossa fé estiver falhando, que nós olhemos para o ensanguentado Filho do Senhor, não como uma vítima indefesa, mas como o último Adão, como o Deus que se fez carne e passou isso por nós. Que nós nos lembremos que naquela cena tão terrível,
a nossa maldição estava sobre ele. Que nos lembremos que aqueles espinhos na carne fizeram dele um sumo sacerdote empático, que sabe o que é sofrer e pode nos socorrer. E que tiremos um profundo consolo para as nossas almas. E que teu Espírito nos dê amor, adoração, admiração pelo Rei maldito. Ó Senhor, que profundo mistério é esse Deus que se fez carne, teu Filho, a quem tanto amas, morrer por pecadores tão vis, indignos como nós. Que mistério sem fim, Senhor. Nem no novo céu e nova terra nós vamos conseguir entender isso na sua cabalidade, mas que esse parco entendimento que tenhamos hoje nos leve à santa adoração do teu Filho. Tire, Deus, nossas mentes das distrações desse mundo, das distrações do pecado, e que nossa mente seja focada em Jesus. Que nós paremos de amar Jesus só com os nossos lábios e amemos com toda a nossa força, alma, entendimento, com tudo que somos. Que Jesus seja de fato precioso, que os nossos corações venham arder por Ele, que nós olhemos para Ele como nosso bem mais precioso, que nós olhemos para Jesus e o amemos, o adoremos, que os nossos corações se prostrem, e não somente os nossos joelhos, que os nossos lábios venham representar um coração puro e regenerado pela graça, que os nossos pecados residuais sejam subjugados pelo Senhor, para que não lancemos impropérios e cusparadas em Cristo Jesus nos nossos dias. Ó Senhor, que nós paremos de entristecer o Teu Filho, o Teu Santo Espírito, que as nossas igrejas parem de pregar um falso evangelho para pregar o Cristo crucificado. Senhor, que nossas mensagens sejam Teu Filho. Paulo, quando os irmãos em Corinto reclamaram que ele não sabia pregar, que ele não era eloquente, ele disse que não importava pregar nada mais naquela igreja a não ser Jesus e Jesus crucificado. Que nós entendamos isso, que nós paremos de ficar na superfície das coisas, que nós paremos de falar das coisas anexas da Bíblia e nós falemos de Jesus, o centro da Bíblia, e que essa pregação do verdadeiro Evangelho salve pessoas, edifique igrejas e alcance os eleitos do Senhor, e que mais uma vez o mundo possa ser sacudido, como na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja e dos reformadores e puritanos, pelo santo Evangelho. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do terno Espírito da graça, estejam sobre os eleitos hoje e para sempre. Amém.